Oi, olha a gente aqui de volta! E agora, esse ano, nosso foco principal serão as redes sociais. Então, quer dizer, a gente vai postar muito vídeo no YouTube, muita coisa no nosso Instagram também, LinkedIn e Facebook. Não deixe de seguir a gente nessas outras redes. Para começar, eu vou responder algumas perguntas que vira e mexe eu recebo. Então, vocês vão ver que no nosso YouTube aqui vão ter várias playlists. Cada semana a gente vai postar sobre um tema diferente. A gente está preparando umas coisas muito legais para vocês. Eu vou começar hoje falando sobre uma pergunta que vira e mexe eu recebo. Adriana, o que é uma variável? Essa pergunta é muito trivial para quem já trabalha na área de dados, não tenho dúvida disso. Mas para quem está começando, para quem está entrando na carreira, é muito importante ter essas definições de uma forma muito clara. Antes da gente entrar no que é uma variável, é importante a gente saber o que é um conjunto de dados. Um banco de dados representa informações sobre algum contexto, sobre algum problema. As linhas de um banco de dados, então imagine aí no seu cérebro uma tabelinha Excel. As linhas no meu banco de dados é o que nós chamamos de observações. É o que eu chamo de objeto de estudo, é o meu foco. As colunas desse Excel que você está imaginando são o que nós chamamos de variáveis. E variáveis o que são? Nada mais são do que informações sobre essas linhas, sobre esse objeto de estudo. Variáveis, no mundo da estatística, elas podem ter alguns papéis. E isso é importante a gente ter em mente também. Que papéis são esses? Uma variável, ela pode ser ou qualitativa, qualidade, ou quantitativa, quantidade. Quando a gente fala de qualitativa, qualidade, a gente está falando de uma descrição da pessoa, de uma qualidade do indivíduo, do objeto de estudo. Vamos pensar aqui. Eu, como professora, eu gosto de saber um pouco mais sobre os meus alunos antes de eu entrar em sala de aula. Muito bem, nesse cenário, o que seria o meu conjunto de dados? Cada linha vai ser um aluno diferente e cada coluna vai ser uma variável, ou seja, uma informação sobre os meus alunos. Uma variável que caracteriza o meu aluno é o próprio nome dele e ela é uma forma de texto. Ela, então, é uma variável qualitativa. E dentro das variáveis qualitativas, nós temos as nominais e as ordinais. Qual a diferença entre elas? Ambas vêm com um princípio de ser um texto que dê uma qualidade do seu objeto de estudo. A diferença é que a nominal não se preocupa, não tem o interesse em colocar alguma ordem. Já a ordinal tem exatamente esse foco. Vamos pensar nas informações dos meus alunos. Nome é uma variável que seria o quê? Nominal, descreve ele e não tem ordem. Já se eu penso sexo, feminino, masculino, é o que? Nominal, também não tem ordem. Já que se eu pergunto para eles qual foi a primeira impressão que você teve da SN e eu coloco lá faixas de bom, médio, ruim, eu posso entender que essa é uma variável categórica, qualitativa, ordinal, porque essa ordem me importa. Tem diferença e ser um bom é muito melhor do que ser um ruim. Esta ordem faz sentido, mesmo sendo uma variável categórica. Agora, quando a gente pensa em variáveis quantitativas, estamos falando de quantidades, estamos falando de números. E nesse conjunto a gente divide em dois tipos: quantitativa discretas, quantitativas contínuas. O que são as discretas? São contagens, números inteiros. Já as contínuas são medições, são valores que podem variar em qualquer dimensão, não é um problema. O que isso quer dizer? Vamos pensar num exemplo lá dos nossos alunos. O que poderia ser uma variável discreta? Contagem. Eu posso colocar isso como o número de aulas que o aluno esteve presente. Massa é uma informação que é uma contagem. Poderia também pensar na idade em anos. Então, é uma contagem em anos de quanto tempo aquele indivíduo existe. Quando a gente pensa nas contínuas, a gente está falando de alguma coisa que mensura. Peso, altura, salário, tudo que está mensurando alguma coisa que tem possibilidade de valores quebrados. Deu para entender a ideia? Por que essas coisas são tão importantes a gente saber que tem diferenças? Porque é elas que vão nos ajudar e nos orientar a tomar decisões de que tipo de análises eu posso ou não posso fazer com cada uma desses tipos de variáveis.
Por isso, essa seria até uma primeira etapa. Entender bem o seu conjunto de dados, entender bem o contexto, o que cada variável, que então são informações sobre as linhas, significam, para que você saiba como reagir e o que pode ou não fazer com elas. A gente vai se ver em vários vídeos por aqui no nosso canal, então não deixa de dar seu like, de curtir, não deixa de dar seu like, seguir o nosso canal e acompanhar a gente no Instagram também. Eu tô me divertindo um monte com essa vida de blogueirinha. Até já!